Bom dia, estão me escutando? Vou começar, certo? Pronto, eu enviei as questões lá no grupo e aí eu vou olhando aqui e aí vou respondendo na ordem, tá? Que aí a gente vai dando essa revisada. Hoje a gente vai revisar relações ecológicas e a sucessão ecológica. Na próxima semana a gente vai revisar só biomas e aí vai ser bem rápida, certo? Porque não tem muita coisa para explorar. E na outra semana vai ser poluição e a gente termina, certo? Deixa eu ver aqui a questão. O que são relações ecológicas e elas podem ser de quais tipos? Diferencie, certo? Então vamos lá. As relações ecológicas nada mais são do que todas as relações que acontecem entre indivíduos, sejam indivíduos que pertencem à mesma população ou indivíduos de populações diferentes. E essas relações, elas podem ser prejudiciais para esses indivíduos ou para apenas um deles, elas podem ser benéficas ou até mesmo indiferentes. Então, isso é o que caracteriza as relações ecológicas. Elas podem ser de quais tipos? Nós temos as relações ecológicas intraespecíficas, que são aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, por isso o prefixo intra. E nós temos também as relações ecológicas interespecíficas, né? Que são aquelas que acontecem entre indivíduos de espécies Então, nós temos as relações ecológicas intraespecíficas, que acontecem entre indivíduos de espécies iguais, né? E as interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. E ainda dentro dessa divisão, né, de mesma espécie, espécies diferentes, essas relações ecológicas ainda podem ser subclassificadas em harmônicas, desarmônicas e indiferentes. Então, aquelas relações harmônicas vão ser aquelas que vão trazer benefício para, pelo menos, para todas as partes envolvidas, certo? Então, todos têm que ser beneficiados ou pelo menos um tem de ser beneficiado e outro indivíduo ficar indiferente àquela relação. Ou seja, não pode existir nenhum tipo de prejuízo nessa relação. Enquanto aquelas que são desarmônicas serão aquelas que vão ter pelo menos um indivíduo prejudicado na relação. Então, pode ocorrer de ambos serem prejudicados, pode ocorrer de apenas um ser prejudicado e o outro ser indiferente à relação, como também pode ocorrer de um ser prejudicado e o outro ser beneficiado. O importante é que pelo menos um seja prejudicado e aí caracteriza como desarmônica, certo? E a indiferente é justamente aí quando ocorre do indivíduo não ter nem prejuízo nem o benefício proveniente daquela relação, certo? Descreva as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, positivo-positivo. Então, a gente tem dentro das relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, a gente só vai ter aí a ocorrência de relações positivo-positivo, ou seja, que todos os indivíduos serão beneficiados. Nós não vamos ter a situação em que um indivíduo é beneficiado e o outro é indiferente. Dentro da intraespecífica, a gente só vai ter essa relação positivo-positivo. E que relações estão dentro dessa classificação, né? A gente tem a colônia e a sociedade. Na colônia, a gente tem que ali os indivíduos, eles são interdependentes, né? Eles dependem um do outro para sua sobrevivência. Foi o que a gente viu lá das caravelas, né? Que são aquelas águas-vivas que vivem em colônia, que se apenas um indivíduo morrer, toda a colônia morre, porque cada um deles desempenha uma função específica. Então, não se pode perder aí uma parte dessa colônia. Já no caso da sociedade, a gente tem a divisão em castas e não é dependente de um indivíduo a sobrevivência de toda a sociedade.
justamente porque há essa divisão em castas. A gente tem as operárias, por exemplo, vamos aqui descrever o formigueiro. A gente tem a rainha, que é responsável pela reprodução, também tem divisão de funções, mas as funções não são as funções elas podem ser delegadas a outros indivíduos, né? Então a gente vai ter os responsáveis pela defesa, que são os machos, a gente vai ter a rainha responsável pela reprodução e vamos ter as operárias responsáveis pela alimentação da sociedade como um todo, bem como dos filhotes, certo? Então cada um tem a sua divisão e se uma dessas formigas ou uma dessas abelhas acabar se perdendo, né, ou morrendo, a sociedade como um todo não vai ser prejudicada. Então, isso que caracteriza a sociedade. A convivência entre os indivíduos daquela sociedade não é interdependente, a sobrevivência não depende. Enquanto no caso da colônia, se depende aí da função e da sobrevivência de cada um dos indivíduos. Como a gente viu, tem caravelas que estão envolvidas na flutuação, outras envolvidas na defesa, outras envolvidas na nutrição. Então, no momento em que sai um desses indivíduos, toda a colônia se desestrutura porque são funções essenciais ao funcionamento e que não serão substituídas, como é o caso aí da amplitude da sociedade, das formigas e das abelhas, que facilmente são substituídas por outros indivíduos, ok? Então vamos lá, qual é a outra? Descreva as relações ecológicas intraespecíficas, desarmônicas, menos, ou seja, em que ambos os indivíduos saem prejudicados. E aí a gente tem a competição, né? Isso que na competição, por mais que no final tenha um vencedor, tenha um vitorioso, ele gastou muita energia naquele processo de competição. Então acaba que no final ambos os indivíduos são prejudicados, porque eles gastaram energia para conseguir ali se tornar o alfa da matilha, como o lobo ou os leões também vão ali disputar para se tornar o alfa, ou aí numa competição para ser o parceiro reprodutor de uma fêmea, como os pássaros que realizam aquela dança. Então todo esse processo vai haver gasto de energia, e aí esse gasto de energia acaba sendo considerado como prejuízo a esses indivíduos. Por mais que no final um se torne um alfa, ou um consiga o alimento, ou um consiga a parceira sexual e aí perpetue os seus genes, no final todos saem prejudicados pelo processo que é a competição, né? Em que há esse gasto, essa perda de energia, certo? O outro é relações intraespecíficas desarmônicas, mas mais-menos, né? Em que um sai beneficiado e o outro sai prejudicado. Se enquadra como desarmônica por quê? Porque a partir do momento em que pelo menos um dos indivíduos saiu prejudicado, é uma relação desarmônica, certo? E aí, no caso da relação desarmônica intraespecífica, mais-menos, a gente vai ter aí o canibalismo, que é o que ocorre com a viúva negra e também com a louva-deus fêmea, que após a cópula, as fêmeas aí vão devorar os machos. Por quê? Porque após a cópula, elas vão precisar de nutrientes para suprir ali os filhotes. Então, elas devoram os machos após o momento da cópula. Então, esse é um canibalismo, né? Ela vai predar ali o seu parceiro sexual, em que ela vai ser beneficiada, porque ela vai adquirir todos esses nutrientes que vão permitir que ela faça com que os seus filhotes se desenvolvam de forma ideal, e os machos, né, eles vão sair prejudicados porque vão morrer. E aí a gente já pode entrar nas relações interespecíficas, certo? As relações interespecíficas harmônicas do tipo positivo, ou seja, em que ambos os indivíduos
As relações interespecíficas harmônicas, em que ambos os indivíduos saem beneficiados, são o mutualismo, que a gente viu que tem a parte facultativa, né, que é a chamada protocooperação, e tem a parte obrigatória, que é o mutualismo obrigatório. Qual é a diferença entre o mutualismo facultativo e o mutualismo obrigatório? No mutualismo facultativo, a sobrevivência dos indivíduos não depende daquela relação, certo? A gente tem um exemplo ali do crocodilo e do pássaro palito, em que o pássaro palito fica lá nos dentes do crocodilo, removendo todos os restos alimentares, e automaticamente ele faz a higiene para o crocodilo, ao mesmo tempo em que ele obtém um alimento. Então ambos saem ali beneficiados, o crocodilo com a higiene, o pássaro com o alimento, mas se não ocorresse essa relação, eles não também, a sobrevivência deles não dependeria disso. Então eles poderiam sobreviver sozinhos, né, independentemente. Então esse é o mutualismo facultativo, em que a sobrevivência não depende disso. Por isso também é chamado de protocooperação, porque é uma cooperação entre as espécies. Aqui, quando a gente entra em interespecífica, a gente já vê que tem aí essa relação entre espécies diferentes, certo? Já no caso do mutualismo obrigatório, a sobrevivência dos indivíduos envolvidos nessa relação, ela depende dessa relação mutualística, certo? É o que a gente viu de exemplo lá dos líquens, né? Que é a associação das algas e dos fungos. No momento em que há separação desses indivíduos, dessas espécies, esses indivíduos irão morrer. Então, a sobrevivência deles vai depender diretamente de que essa relação ocorra, certo? Então, essa é a primeira relação interespecífica harmônica, só que nesse caso a gente tem aí o quê? O positivo, né? Em que ambos são beneficiados, seja numa forma cooperativa, em que não depende da sobrevivência, ou seja, numa forma obrigatória, em que a sobrevivência depende disso. Mas a gente, dentro já das interespecíficas, a gente vai ter relações harmônicas, em que ocorre o caso de que um indivíduo se beneficia e o outro é o quê? Indiferente, né? Ele não tem nem prejuízo nem benefício com aquela relação. E aí é o caso das relações interespecíficas harmônicas positivo e bolinha, né? De bolinha de zero, ou seja, de indiferente. E a gente vai ter como relação o comensalismo, que o próprio nome já diz que vem aí do hábito de comer, certo? Em que são animais que comem os restos deixados por outros animais de outras espécies. E aí a gente viu o exemplo, por exemplo, das hienas, em que os leões comem e deixam lá a carcaça, o resto que eles não querem mais, certo? E vem as hienas e se alimentam ali dos restos dos leões. Então, os leões estão indiferentes, porque eles deixaram aqueles restos, e eles realmente não têm interesse em continuar se alimentando dos restos. Enquanto as hienas vão se beneficiar adquirindo, né, a sua energia a partir daquela fonte ali de alimento que foi deixada para trás, certo? Então aí é um tipo de relação, né, de comensalismo. A gente tem o caso também dos tubarões, com aqueles peixezinhos rêmora, que também ficam ali próximos aos tubarões, e no momento em que o tubarão se alimenta, os restos que escapam da boca do tubarão também são consumidos por esses peixes. Para o tubarão não faz diferença nenhuma, porque ele comeu e realmente saiu o resto. Ele não ia voltar para consumir aquele resto de peixe que saiu. Mas esses peixes rêmora, eles obtêm o benefício se alimentando aí de forma mais fácil pelos restos dos tubarões. Então a gente tem aí uma relação em que um indivíduo é indiferente porque ele não fazia mais questão, ele não iria consumir de fato aquele resto de alimento, e outra espécie que é beneficiada consumindo esse resto de alimento, certo? Além dessa relação harmônica mais indiferente, né? A gente também vai ter aí o inquilinismo, também é um tipo de relação harmônica em que um é beneficiado e o outro é indiferente.
em que o inquilinismo, da mesma forma que o comensalismo, o nome já diz que é de comer, o inquilinismo também diz que é de inquilino, né? Que a pessoa vai ali habitar para obter uma proteção. Então a gente tem o caso do peixe-palhaço com a anêmona do mar. A anêmona do mar não tem benefício ou prejuízo algum com a presença do peixe-palhaço, enquanto o peixe-palhaço ele fica ali na anêmona do mar com uma espécie de proteção. Ele fica morando na anêmona do mar para ter essa proteção contra os seus predadores, já que a anêmona muitas vezes tem nos seus tentáculos ali compostos químicos que causam alguma irritação, algum dano nos predadores desses peixes palhaços. Então é o tipo de relação aí de inquilinismo. A gente tem também as orquídeas, né, ou as bromélias, que ficam aí no alto, no topo dos galhos de árvores altas, que aí elas conseguem obter mais luz solar e também ter uma certa proteção da luz solar intensa, fora se prevenir da ação de herbívoros, né, da herbivoria ali na região mais próxima do solo, se localizando na região mais alta da copa das árvores. Então tudo isso, elas se beneficiam, as orquídeas e as bromélias, enquanto essas árvores que estão servindo de moradia não têm benefício ou prejuízo algum. Então elas são indiferentes, certo? Agora a gente entra, deixa eu ver, isso, nas desarmônicas, certo? Então, dentro das relações interespecíficas desarmônicas, nós vamos ter aí também relações menos-menos, né, em que ambos saem prejudicados, e da mesma forma que lá nas intraespecíficas, essas Então vamos lá, aqui tá caindo a imagem, mas vamos lá, acho que voltou agora. Então, da mesma forma que nas relações intraespecíficas desarmônicas menos-menos, nas relações interespecíficas desarmônicas menos-menos, nós também vamos ter aí a competição, certo? Em que novamente ambos os indivíduos irão sair prejudicados. Por quê? Porque ambos irão gastar energia para dominar um território ou para obter um alimento. Só não vai ocorrer ali na parte do parceiro sexual, já que são espécies diferentes, certo? Mas ambos os indivíduos serão prejudicados pelo gasto de energia para se conseguir ali o objetivo dessa disputa, dessa competição. E aí é importante que eu relembre a vocês aquele princípio de Gauss, né? Que é o princípio da exclusão competitiva, em que Gauss disse que sempre que duas espécies são colocadas juntas e elas têm o mesmo nicho, uma dessas espécies vai tender a desaparecer. Ele colocou uma cepa de paramécio para ser cultivada isoladamente e ela cresceu de forma ótima. Colocou outra cepa de outra espécie de paramécio para ser cultivada ali isoladamente e ela também cresceu de forma ótima. No momento em que ele colocou ambas as cepas de paramécio de espécies diferentes no mesmo ali nicho, né, no mesmo cultivo, a partir do tempo que foi passando, uma das espécies se sobressaiu após múltiplos processos de competição, certo? E uma das espécies foi tendendo a desaparecer. Então, quando a gente observa o gráfico, a gente vê que o crescimento de ambas vai aumentando, e aí quando iniciam-se os processos competitivos, certo? Isso vai começando a mudar, e especificamente um em determinado momento vai começar a cair e tender a de fato desaparecer, se extinguir naquele ambiente devido a esse processo de competição
exclusivo, né, de exclusão. Então, é o princípio da exclusão competitiva que normalmente ocorre entre espécies diferentes, certo? E aí, além da exclusão competitiva, a gente tem as relações interespecíficas desarmônicas mais-menos, ou seja, em que um indivíduo será beneficiado e o outro indivíduo será prejudicado. A gente viu menos, menos, e agora a gente vai ver mais, menos. Então, a gente tem 4 relações interespecíficas desarmônicas em que um indivíduo é beneficiado e o outro é prejudicado. De início, a gente tem aí a predação, né? Em que o indivíduo vai lá predar o seu alimento para poder obter energia. Então, a gente tem que um indivíduo de maior porte ou maior agilidade vai consumir o seu nível trófico anterior para obter sua energia, ou seja, ele vai predar, matar o outro indivíduo da outra espécie para obter energia. Então, ele vai se beneficiar daquela alimentação, enquanto o outro indivíduo, obviamente, vai se prejudicar, já que vai perder a vida. Além do predatismo, nós vamos ter outra, qual é? O parasitismo. O parasitismo, esse parasita vai utilizar a energia do hospedeiro sem matá-lo, né? Que o intuito dele é que ele possa sobreviver por mais tempo, sem matar o hospedeiro, para que ele possa se beneficiar por mais tempo. Então, o parasita se beneficia dos recursos do hospedeiro, enquanto o hospedeiro tem prejuízos, porque está tendo ali aquela retirada de recursos, ou até mesmo quando o parasita desencadeia alguma doença no indivíduo, ele vai ter também alguns prejuízos. Ele vai ter também aí alguns prejuízos devido à doença acarretada pelo parasita. Então, o parasita irá se beneficiar, enquanto o hospedeiro vai ter prejuízo. Um subtipo aí de parasitismo, e é quando a gente entra para falar... Falando por esse, porque pelo menos aqui a voz não corta. Então, eu estava falando sobre o parasitismo, em que eu estava dizendo que o parasita ele vai se beneficiar dos recursos do hospedeiro sem matá-lo, enquanto o hospedeiro vai ter prejuízos aí, seja justamente pela sugagem desses recursos, ou mesmo aí pelas doenças que podem ser causadas por alguns desses parasitas. E aí, além do parasitismo, a gente vai ter também o parasitoidismo, né? Que é um tipo de parasitismo, só em que há a morte do hospedeiro. E na maioria das vezes, esse parasitismo que causa a morte do hospedeiro é um parasitismo voltado aí para nutrição, para alimentação de ovos. Então, são espécies, principalmente de insetos, que vão aí depositar os seus ovos dentro de outro inseto, de outro indivíduo hospedeiro. E aí o processo de crescimento e desenvolvimento dos ovos, e principalmente quando a eclosão dos ovos, vai matar esse indivíduo. Antes mesmo ele pode morrer, por quê? Porque esses ovos têm a capacidade de sugar os nutrientes, os recursos que existem dentro desse hospedeiro. Então aí a gente tem um tipo de parasitoidismo em que o intuito é de verdade eliminar o hospedeiro, matar o hospedeiro, certo? E o último que a gente tem de interespecífica desarmônica, em que um é beneficiado e o outro é prejudicado, é a herbivoria, que é um tipo de parasitismo, certo? Só que a gente classifica em outro ponto, porque aí são indivíduos macro, né? Que a gente consegue visualizar melhor. Parasitismo, eu esqueci de dar os exemplos, mas a gente tem lá os carrapatos, né? Piolho, pulga, então são todos tipos de parasitas. Tênia, então tem aqueles parasitas que vão atuar fora do indivíduo, né? Que é o ectoparasita, que é justamente carrapatos, piolhos,
todos esses parasitas, e tem o endoparasita, que é aquele que vai atuar dentro do indivíduo, que é o caso da tênia, desses parasitas que vão aí habitar dentro do hospedeiro, no caso dos humanos, principalmente o trato gastrointestinal, certo? Aí a gente tem, por último, a herbivoria que eu estava mencionando, que é os herbívoros que consomem aí partes das plantas, né? Então ele não vai matar a planta, porque ele não consome ela inteira, mas ele consome partes delas, ou seja, alguns recursos dessa planta, causando aí prejuízos às plantas e benefício a ele mesmo, que é de onde ele obtém aí o seu alimento, a sua fonte de energia, certo? E por último, dentro das relações ecológicas, nós vamos ter o quê? As relações ecológicas interespecíficas desarmônicas, em que um é prejudicado e o outro é indiferente, certo? É o caso em que um indivíduo, através das suas ações normais, acaba causando prejuízo a outro indivíduo. Só que ele faz isso sem ter conhecimento, ele não compreende que está prejudicando o outro indivíduo, certo? Então é o caso que a gente viu lá das manadas de elefantes passando aí pelos campos, né? Então, com o peso dos elefantes e tudo mais, e como as manadas são muito grandes, acabam aí pisoteando as gramíneas e matando aquelas gramíneas. Então, as gramíneas saem prejudicadas, né? Elas vão ter esse prejuízo, que vão morrer ou então ter danos muito graves gerados, enquanto os elefantes são indiferentes, porque eles não sabem que estão ali ocasionando esse problema às gramíneas, certo? Então aí é o amensalismo, que é o chamado amensalismo, é o último tipo de relação ecológica interespecífica. Então a gente viu dentro das intraespecíficas harmônicas, colônia e sociedade, dentro das intraespecíficas desarmônicas, competição e canibalismo, dentro das interespecíficas harmônicas, a gente viu das intraespecíficas harmônicas, esqueci agora, meu Deus, mutualismo facultativo, mutualismo obrigatório, comensalismo e inquilinismo, certo? São 4 relações interespecíficas harmônicas. E dentro das relações interespecíficas desarmônicas, nós vimos a competição também e revimos o princípio da exclusão competitiva. Vimos os 4 outros tipos em que um tem benefício e o outro prejuízo, que é o predatismo, parasitismo, parasitoidismo e a herbivoria. E a última, né, a 6ª relação dentro das relações desarmônicas interespecíficas, foi agora o amensalismo. Então a gente deu essa revisada nessas relações ecológicas e agora a gente vai entrar na parte de sucessão ecológica, certo? Deixa eu ver aqui as questões. Pronto. Então a primeira... Pronto. Então a primeira é: o que é sucessão ecológica e quais suas classificações, não é isso? Então, sucessão ecológica é um processo aí de modificação, né, de evolução dentro de um ecossistema, de onde ele parte de uma condição sem vida para uma condição mais complexa e rica em vida, em equilíbrio com o meio, a partir dessa fonte aí sem vida, a partir do processo de sucessão ecológica que ocorre. A sucessão ecológica ela pode ser dividida em sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica primária é aquela que provém de ambientes anteriormente inóspitos, em que não havia qualquer tipo de vida,
Que tipos de ambientes são esses? Areia, rochas, lava vulcânica, certo? E aí vai ocorrer todo o processo, né, de tornar aquele ambiente vivo, partindo estabelecimento das espécies pioneiras naquele ambiente inóspito, e aí aumento de complexidade para passar a ter espécies intermediárias, e aí aumento mais ainda de complexidade para se atingir o clímax, e aí estabelecer o ecossistema em equilíbrio, certo? E existe também a sucessão ecológica secundária, em que o ambiente anteriormente ele tinha sim vida, mas por algum distúrbio, seja natural, seja humano, por exemplo, desmatamento por causas humanas, queimadas causas humanas, certo? Mas aí a gente também tem ocorrência de furacões, de enchentes, de terremotos, todas essas situações que também podem ser ou humanos, ou essas situações que eu descrevi agora, que são situações naturais, elas podem acarretar aí a morte de todos os indivíduos que estão ali compondo o ecossistema daquele local, desde o nível de produtor até o nível mais complexo. E aí essa sucessão secundária, ela tem esse nome porque ela vai também iniciar aí o estabelecimento de espécies pioneiras, o aumento dessa complexidade até se atingir o clímax nessa sucessão ecológica, só que antes, previamente, já havia vida naquele ambiente, certo? Essa é o conceito da sucessão ecológica em seus dois tipos de classificação. Pronto. Aí a gente tem aqui quais as fases da sucessão ecológica, descreva em linhas gerais. Então, na sucessão ecológica nós temos 3 fases, certo? Primeira fase dela é a ecese, certo? Segunda fase é o ceral e a terceira fase é o clímax. A fase ecese consiste no estabelecimento das espécies pioneiras. Que espécies pioneiras são essas? Se é um ambiente que não tem vida, que não tem uma complexidade de disponibilidade de recursos, essas espécies pioneiras são espécies que normalmente são tolerantes a condições extremas, seja alta incidência solar, seja solo pobre em nutrientes, seja solo salino, certo? São espécies que não requerem uma abundância de recursos para poder se desenvolver, e elas são de fácil dispersão, ou seja, elas são de fácil dispersão, o que faz com que elas consigam atingir esse ambiente que aí anteriormente estava inóspito, estava sem vida. Então, no momento em que há o estabelecimento dessas espécies pioneiras, a gente tem aí com o processo de morte, né, decomposição, a gente vai tendo o aumento da complexidade desse ambiente. Então o solo ele vai se tornando mais rico em nutrientes. Isso permite, a partir do momento em que ele se torna mais rico em nutrientes, permite que quando vem a migração de outras espécies de plantas intermediárias, seja via alguns animais que irão já se alimentar ali daquelas espécies pioneiras, ou via também vento, água, essas espécies mais complexas, né, essas espécies intermediárias possam também se estabelecer naquele momento. O estabelecimento das espécies intermediárias que necessitam de um pouco mais de complexidade nutricional e ali do nicho que está naquele ambiente é a fase já de ceral, a fase chamada ceral. Essa fase é a fase de estabelecimento das espécies pioneiras. Essas espécies intermediárias acabam por tornar o solo e todo o ambiente daquele ecossistema que está se gerando nesse processo de sucessão ecológica mais complexo e mais rico. Isso acaba por atrair animais também de níveis mais complexos,
certo? Aumentando o quê? A complexidade das teias alimentares que estão se formando ali naquele ambiente. A partir do momento em que esse ambiente, né, a partir desse aumento de complexidade, e aí vem o estabelecimento de espécies de plantas e animais mais complexos ainda, de grande porte, que vão tornar aquele ecossistema rico em si e capaz de se manter sozinho em equilíbrio, a gente tem aí a última fase que é atingida, que é a fase do clímax, em que a gente tem um ciclo contínuo de vida e morte. Então aquele ambiente ele não recebe mais fatores externos, né? Espécies que venham aí migrando, ele já tem o seu ecossistema estabelecido, os seus animais característicos do seu ecossistema, as suas espécies de plantas características, o seu solo já tem aquela riqueza determinada, aquela característica específica. Então todo esse processo cíclico, esse processo de equilíbrio daquele ecossistema é quando se atinge o clímax em si. A última questão sobre sucessão ecológica é perguntando em que consiste, em linhas gerais, o clímax e quais os seus tipos, né, que a gente viu. Então, o clímax, ele tem algumas características, incluindo todas aquelas que a gente acabou de descrever na questão anterior, desse ecossistema estar em equilíbrio, de haver um ciclo vida e morte constante, certo? O estabelecimento dessas espécies como espécies que compõem o ecossistema em si, certo? Então, o clímax ele vai ter um ciclo de vida longo, porque o ecossistema já está em equilíbrio, então o crescimento dessas espécies ele é demorado, porque são espécies mais complexas, espécies principalmente de vegetais de grande porte. A complexidade nutricional do solo, do ambiente em todo em si, ela é extremamente complexa e rica, né? São aqueles ambientes de floresta, quando se atinge o clímax, em que a gente consegue encontrar vários, por exemplo, fármacos, devido à riqueza nutricional, à riqueza química existente no ambiente que se atingiu o clímax. Então a gente tem esse aumento de complexidade, a gente tem indivíduos de grande porte, sejam eles plantas ou animais, então são indivíduos mais complexos, e aí aquele indivíduo que morre, ele vai dar ali nutrientes para as plantas, que vão dar nutrientes aí para toda a teia alimentar, a cadeia alimentar que habita naquele ecossistema, para um indivíduo da mesma espécie que aquele que morreu poder aí crescer e se desenvolver, mantendo o ciclo daquele clímax, daquele ecossistema em equilíbrio, certo? E aí nós vamos ter 4 tipos de clímax. É importante que a gente também compreenda que o clímax não consiste apenas naquele ambiente que tem grandes árvores, que tem grandes animais e toda essa questão. O clímax é um ambiente que está em equilíbrio, que mantém esse ciclo de vida ou morte, que os seus indivíduos que ali habitam estão em uma constância, eles são mantidos naquele ecossistema nesse estado de clímax. Então a gente tem 4 tipos de clímax. A gente tem o clímax climático, que ele vai depender aí do quê? Do clima, como o próprio nome diz. E quais os ecossistemas que a gente pode associar a esse clímax climático? A gente tem a caatinga, né? Que tem uma complexidade, mas devido ao clima semiárido, ela mantém aquelas características, né? De cactos, aqueles mesmos animais, aquelas mesmas espécies de animais naquele ambiente, porque é determinado pelo clima. Da mesma forma em que as dunas, né? Que é aquele clima quente, litorâneo, ali já se atingiu o clímax daquele ambiente, né? Aquela duna de areia com aquelas espécies de plantas de nível intermediário em relação à altura, porque o clímax daquele tipo de ambiente de duna é esse clímax, certo? É assim que se atinge um clímax lá, porque depende diretamente do clima,
certo? O segundo tipo de clímax é o clímax edáfico, que vai depender principalmente aí das condições do solo, as condições nutricionais que são fornecidas. E aí a gente tem os exemplos dos pântanos, né? Dos mangues, que tem aquele solo envolto ali, um solo muito rico em água, que tem o solo que acaba sendo um pouco salgado. Então são condições que vão determinar que tipos de espécies vão sobreviver a essas condições, e aquele ambiente está ali sim em equilíbrio daquela maneira. Então, quando tem essa determinação a partir do solo, a partir da composição de complexidade de nutrientes do solo, a gente tem esse tipo de clímax edáfico, certo? E o terceiro tipo de clímax é o clímax cíclico, que vai depender aí das estações do ano, em que a gente pode visualizar esse clímax principalmente nas florestas temperadas, em que no verão tem aquele aspecto verde, uma complexidade de animais, e aí quando há modificação do clima, tudo isso vai modificando. No outono as folhas caem, e aí há uma modificação também dos animais que ali habitam naquele ambiente, e o consumo alimentar daquele ambiente naquela estação. Quando chega o inverno também há essa modificação, e a mesma coisa na primavera. Então tudo isso, todas essas mudanças de estações vão definir diferentes clímax, que é o clímax cíclico, que vai depender dessas estações do ano, que pode se visualizar a diferença desses ambientes, certo? E o último clímax é o clímax climático, edáfico, cíclico, e o último, esqueci. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar os slides. Pronto. Pronto, o último é o disclímax. O último tipo de clímax é o disclímax, certo? O disclímax, ele vai englobar aqueles ambientes em que tem uma rotatividade de espécies, que é o quê? Onde é que se enquadra isso? Nas plantações, né? Fazendas, plantações que mantêm a cultura da rotatividade de cultivos. Então a gente mantém aí uma rotatividade desses cultivos, e aí a partir do momento em que determinada época do ano eu estou plantando feijão e na outra eu inicio, quando eu faço a colheita do feijão, eu inicio a troca dessa cultura para outro tipo de espécie, não sendo mais uma leguminosa, sendo uma fruta, por exemplo. Então muda completamente ali a complexidade e a composição daquele solo. Então vai atrair outros tipos de insetos, né, de animais consumidores ali, predatores daquela espécie vegetal. Então a partir dessa mudança, toda a cadeia alimentar, toda a teia alimentar será também alterada. Então por isso que a gente tem esse outro tipo de clímax, em que se atinge o clímax através daquele tipo de estabelecimento de plantação ali, e quando há essa modificação por interesses lucrativos, a gente tem a mudança do clímax para outro tipo. Esse é o clímax, desclímax, porque vai causando essa interferência no clímax à medida em que a produção vai ocorrendo, certo? Então são esses as principais questões e os principais assuntos que vocês têm que se lembrar desses conteúdos. Todas essas questões que eu tô fazendo é aquilo que vocês têm que focar. Às vezes a gente fala um pouquinho mais na aula e tudo mais, mas é só a título de curiosidade. Aquilo que vocês têm que saber é isso que eu tô falando nessas revisõezinhas, resolvendo esses exercícios, certo? Próxima semana, biomas, vai ser bem rápido. E aí na outra semana, poluição, e a gente finaliza, certo? Tranquilo?
Pronto, gente. Pois, obrigada por vocês terem entrado, viu? Bom dia pra vocês e até a próxima semana, tá? Assim que eu tiver o link, eu envio lá no grupo, tá? Obrigada, bom dia. Até.